questão de REURB, para mim, começou lá em 1991, quando eu era membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Distrito Federal, e a gente se deparou lá em Brasília com uma invasão de alto luxo escancarada na beira do Lago Paranoá, ao lado da Ermida Dom Bosco, numa área de preservação permanente, numa área de patrimônio da humanidade, e sem qualquer ação do poder público para inibir a iniciativa. João, você pode deixar no primeiro slide, por enquanto. E o que aconteceu? Na época, a gente, como OAB, comissão, nós atuamos, o presidente da OAB, na época, encampou a luta, fomos ao Ministério Público, tentamos, de todas as formas, ou embargar, ou demover aquele condomínio absurdo, irregular. Ele era um condomínio, mais ou menos 400 imóveis, na beira do lago, com piscina, churrasqueira, etc., tudo na beira do lago, em frente, do outro lado do lago, para quem conhece Brasília, tem o Palácio da Alvorada, e residência do presidente da República, e do lado o Palácio do Jaburu. Então, quer dizer, é uma afronta à legislação, aquele condomínio. E eu vou resumir aqui uma notícia do Globo na época, que disse o seguinte, Brasília, né? Pelo menos 400 imóveis às margens do Lago Paranoá, em Brasília, estão em situação irregular. São bangalôs, quadras de tênis, piscina, churrasqueira, a menos de 30 metros das margens. Por lei, essa é a distância que deveria ser de área de preservação. E aí vai a notícia. Pois bem, a omissão ali do poder público, hoje a gente tem uma discussão sobre regularização fundiária, porque, na verdade, houve e continua havendo uma omissão do poder público quanto a essas, digamos, invasões, seja de caráter precário por população de baixa renda, como as invasões de alto luxo, como Brasília é muito comum, né? Agora, o que mais me espantou nesse fato, que a gente não conseguiu reverter, porque na entrada do condomínio, que é do lado da Ermida Dom Bosco, em Brasília, tinha uma faixa enorme, assim, obrigado, governador Roriz, por realizar nosso sonho. Bom, mas o governador dava total apoio a esse condomínio. E nós não conseguimos. Pois bem, passaram-se 10 anos depois, a gente não conseguiu, infelizmente o Ministério Público não conseguiu, hoje está consolidado esse condomínio, chamado hoje de Quadra do Lago número 30, no Lago Sul. O Lago Sul, em Brasília, vai até a quadra, oficialmente, a quadra 28, e eles instituíram a quadra 30. Pois bem, 10 anos depois, um dia, eu moro nessa região, em Brasília, eu fui à padaria e encontrei um colega meu, que é juiz federal, saindo da padaria, mas quanto tempo e tal, como vai, tudo bem, tudo bem? Está sumido e tal. Ele se formou comigo, esse cidadão colou de mim na faculdade e tal, eu colei dele, um cara juiz. Eu estava fugindo de você. Falei, pô, fugindo de mim, mas por quê? Eu não vou declinar o nome dele, lógico. Não, é porque você estava ali combativo na questão lá do condomínio, eu moro lá no condomínio. Eu falei, pô, mas você, cara, um juiz de direito morando num condomínio irregular, como é que pode uma situação dessa você comum com isso? Não, cá entre nós, aquilo ali são 400 casas, mas a galera do Judiciário levou algumas, a galera do Ministério Público levou outras, e a galera do governo levou outras. Ou seja, foi um cala-boca para todo mundo, para não haver a fiscalização e a intervenção do Estado na proibição. Bom, essa é a realidade do país. Não quero dizer que acontece, mas Brasília acontece muito. Esse condomínio chama-se Condomínio Villages da Alvorada. Bom, passando, então, para a lei, por favor, João. Essa nova lei, ela realmente é unânime entre todos os setores que havia necessidade de implementação da regularização fundiária, isso tanto vindo de estudiosos, profissionais, políticos, todos com envolvidos com o tema urbanístico. E essa nova lei, ela tem um histórico, ela começou essa discussão começou em agosto de 2016, com um grupo de trabalho vinculado ao Ministério das Cidades, depois à Casa Civil da Presidência da República, até que editou-se em dezembro de 2016 a medida provisória 759. Ela foi para o Congresso, teve a discussão
e, em julho de 2017, foi editada, então, a lei que a gente está em discussão aqui, que é o novo paradigma de regularização fundiária urbana e rural. Em março, agora, recentemente, editou-se o decreto 9310, que regulamenta a lei, supostamente regulamenta a lei. Bom, essa lei, na visão do governo federal, ela abandona a política de remoção de favelas que vinha sendo implementada há décadas. Ela busca a urbanização desses assentamentos pelo poder público e a manutenção da população nos bairros onde se encontram, a melhora progressiva da infraestrutura urbana e, na verdade, foi dada aqui a visão jurídica, a visão técnica, prática e urbanística, e essa é a visão política que eu daria dessa lei. Por favor, João. A gente tem que levar em conta que essa lei, na verdade, a gente tem que remontar o histórico, que o registro imobiliário no Brasil, ele iniciou-se lá em 1850, com a Lei 601. A posse passou a ser reconhecida era reconhecida, na época, perante o vigário da igreja, né, isso antes de 1900, todo e qualquer registro era feito na igreja católica, que era chamada o registro do vigário. E, em 1864, com a Lei 1237, que criou-se o registro imobiliário e as aquisições imobiliárias. A questão é a seguinte, gente. Hoje, no Brasil, mais de 50% das habitações no país são irregulares. Não tem titulação. Isso é fato. Quantos aqui têm o título de propriedade da sua residência? Eu tiro o universo de onde eu vim, Brasília. Nós temos o plano piloto, todo mundo tem o seu registro imobiliário, etc., mas os condomínios, agora que estão em processo, depois da edição da lei, que estão em processo de regularização para a obtenção da titulação pelo dono. Muitas vezes tem um contrato de posse, um contrato de transferência de posse, etc., ou seja, a irregularidade é patente no Brasil. Mais de 50% dos imóveis no país não tem regulação. Esta lei, por incrível que pareça, ela alterou 21 leis federais, dentre elas o novo Código Civil e o novo Código de Processo Civil. Ela alterou uma medida provisória, ela alterou 4 decretos-leis, todos antigos, e ela revogou dispositivos de uma lei complementar e também de uma outra lei. Ou seja, ela é, com certeza, objeto de acirrada polêmica, tanto desde o início da sua discussão, né, mas tanto por pessoas que objetam, quanto outras que defendem. Por favor, João. Gostaria que vocês registrassem essa foto, a próxima foto, por favor, João, e a próxima foto. Não é isso que queremos para o nosso país. A Rede Globo, se quiser filmar, não é isso que nós queremos para o nosso país. A gente quer a regularidade. A próxima, por favor. Pois bem, essa lei, ela abandona, como eu falei, uma política de remoção de favelas, ou, digamos assim, urbanização de favelas. Ela regulariza e promove a urbanização de assentamentos informais para manter a população no bairro com melhora da infraestrutura. Abrange favelas e os loteamentos clandestinos e irregulares oriundos da ação ilegal, ou seja, da grilagem, que é um grande problema, a indústria da grilagem no nosso país. Próximo, por favor, João. As críticas. Quem critica, quem fortemente critica? Alega-se que destruiu a política de regularização fundiária de 2009. Na verdade, ela manteve na íntegra o sistema anterior, não mudou o sistema anterior. Então, essa crítica não prevalece. Segundo, desconsiderou a ordem urbanística e a preservação do meio ambiente. Mesma coisa. Essas mesmas condições que estão na lei agora, estavam na lei anterior. Dispensou a provisão de infraestrutura pelo poder público. Mentira. Na lei anterior não exigia a provisão de infraestrutura pelo poder público. Exige que o poder público planeje essa provisão de infraestrutura, mas não que obrigue ele a implementar. Estimula a expulsão dos moradores de baixa renda pelo mercado imobiliário. Não entendo assim, é o contrário.
Eu acho que ela estimula, dá dignidade e mantém as pessoas ali na propriedade delas. E favorece a grilagem. É um questionamento, eu não defendo assim. Eu ponderaria a próxima, por favor. Apesar da revogação da legislação anterior, a nova lei manteve sua estrutura básica, sem comprometer a política de regularização fundiária. Aí ela manteve a identificação e consulta aos proprietários da área ocupada, a elaboração e aprovação de projeto urbanístico, continua, só não tem a obrigação de implementação, a abertura de matrículas após o registro do projeto, a concessão de título de legitimação de posse conversível em uso capião depois de 5 anos. Próxima, por favor, João. A lei também abrange não apenas as favelas, como eu disse, decorrente de ocupações espontâneas, mas os loteamentos clandestinos e irregulares. Amplia o alcance da regularização ao se considerar todos os núcleos informais com usos e características urbanas, ainda que situados em zonas rurais. E diversos núcleos, vilas e povoados estão fora do perímetro urbano ou da expansão urbana. Portanto, estariam atendidos pela nova lei. Mais uma, João, por favor. Eu vou tentar acelerar para caber dentro do tempo aqui. A nova política com titulação dos moradores, beneficiando milhões de pessoas. Essa é a visão do governo. Viabiliza a obtenção de recursos para investimento no próprio imóvel. Existe um questionamento quanto a esse tópico. Alega-se que os bancos... a alegação é que, com a titulação, o cidadão vai ao banco e vai melhorar, vai obter financiamento, vai melhorar o imóvel dele, mas não é bem assim, porque os críticos dizem que os bancos não vão, ou se sujeitar a uma situação dessa, eles vão botar uma taxa de juros que inviabiliza. Então, esse é um ponto questionável, realmente. A lei permite que milhares de domicílios, principalmente os da Amazônia Legal, possam ser regularizados. Não permite regularização à margem da ordem urbanística, claro, e não haverá regularização em massa nem expulsão da população de baixa renda, porque exige-se legitimação fundiária, atribuição do terreno ocupado ao morador existente em dezembro de 2016, da edição da MP, independentemente do período anterior da posse. Próximo, por favor, João. Os resultados é o reconhecimento dos direitos reais aos ocupantes dos imóveis informais, ou seja, traz-se para a legalidade e confere segurança jurídica àquelas pessoas que muitas vezes têm um título precário. Ingresso desses núcleos urbanos regularizados na economia formal, isso é muito importante, gerando receitas para os municípios. O próximo quadro vocês vão ver, ainda não muda não, João. E é um indutor das ações de desenvolvimento econômico, ordenação do espaço urbano com sustentabilidade fiscal. E eu chamo mais um ponto importante aqui, a dignidade dos ocupantes que saem da clandestinidade para a titulação dos seus imóveis. Dá segurança e liquidez, fazendo incontestável o título registrado. Isso é uma abordagem importantíssima nessa questão. Próximo, João, por favor. Aí eu chamo a atenção o fato da REURB com a gestão tributária. Ele atualiza a base cadastral do IPTU, ele busca a inclusão de novos imóveis na base tributária, ITBI, e condição para a formalização de atividades econômicas. Ou seja, você gera ISS e gera receita para os municípios. Essa gestão, ela traz informação de georreferência, análise e aprovação de CRF e registro e REURB e titulação. Então, para os municípios, chamar os imóveis à regularidade utilizando esse processo é extremamente interessante. Por favor, João, o próximo. Aqui a gente traz a expectativa de potencial de arrecadação com imposto com uma regularização fundiária. Hoje, há um déficit, considerado um déficit de arrecadação de IPTU, que, com a regularização, tem mais ou menos em torno de 60% a 70% de receita adicional para os municípios com essa regularização. Trazer para a legalidade os imóveis que passam a contribuir com o imposto. Próximo, João, por favor. Eu pediria para você pular alguns slides e ir lá para um pouco mais à frente. Eu vou, antes de passar para a questão, pode avançar, por favor.
Todos esses pontos aí já foram abordados, eu acho que é desnecessário ampliar com vocês. Pode avançar, por favor. Aí, por favor. Bom, anteontem, que ontem foi um dia meio corrido, de viagem, etc., anteontem, eu trabalho no Ministério das Cidades, nós tivemos a visita. Brasília teve um protesto chamado Marcha das Cidades. Eu trouxe a reportagem aqui. Essa Marcha das Cidades parou o centro da capital e eles culminaram lá no Ministério das Cidades. E hoje eu soube pelo WhatsApp aqui que eles invadiram o Ministério, tomaram conta do Ministério. Isso deve estar saindo no Jornal Nacional hoje à noite. É um movimento de sem-tetos. Eles fecharam as ruas da cidade e mais ou menos 500 pessoas envolvidas nesse protesto, e eu ressaltei aqui a reivindicação deles. É uma marcha pelo direito às cidades, é o direito à habitação, à saúde, ao transporte de qualidade, à educação, ao lazer, ao esporte e à cultura. Segundo o coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, Raimundo Bonfim, o grupo cobra do governo federal a retomada dos investimentos na faixa mais baixa de renda do programa Minha Casa Minha Vida. Lógico que isso tem a ver com a regularização fundiária. Não adianta a gente ficar discutindo aqui, é a lei, é isso, é aquilo, o direito ambiental, a licença ambiental. O povo quer moradia. A população, sobretudo de baixa renda, quer moradia, quer dignidade. E se a gente não facilitar, se a gente não buscar meios de formalizar esse tipo de situação, a pressão pode perder o controle. E eu não tiro a razão dessas pessoas. Elas não têm onde morar. Ou se moram muito mal, como a gente viu naquelas fotografias. E como, inclusive, o próprio George mostrou, o próprio Maurício mostrou, situações extremamente precárias de vivência. Eu acredito que não é o caso de ninguém aqui, e nem gostaria que fosse. Portanto, gente, eu acho que é importante a gente ter uma visão bastante otimista desse novo marco legal. O que nos aflige e que precisa, para que ele seja efetivado, trabalhar na nova lei de licenciamento. O que acontece? Hoje, se o município pretender fazer o projeto urbanístico e implementar a melhoria de qualidade de vida desses imóveis ou desses assentamentos, vai se debater, vai de cara se debater com a necessidade de licenciamento ambiental. O que nós defendemos e o que está em discussão hoje no Congresso, na nova lei de licenciamento? Propõe-se que a aprovação do projeto de urbanização de núcleo urbano informal pelo poder público ou distrital contemple em ato único o licenciamento urbanístico e ambiental integrado, não se exigindo outra licença de autoridade. Porque a gente já está ali instalado, já existe a situação concreta. Você vai fazer estudo de impacto ambiental, se o impacto já está ali? É inviável. Então, os municípios, com certeza, com essa proposta, teriam na aprovação do projeto urbanístico já contemplado a questão da avaliação ambiental. O próximo, por favor, João. Também, nos licenciamentos de competência estadual, municipal ou distrital, a aprovação do projeto de parcelamento do solo urbano deve ocorrer mediante a emissão de licença urbanística e ambiental integrada do empreendimento, não se exigindo outra licença da autoridade. Mesmo princípio. Porque se você for distribuir por licenças, uma para outra, outra para uma, e a coisa não avança. Por favor, a última, João. E também se defende a dispensa de licenciamento ambiental, que é um ponto polêmico da discussão do painel anterior, né, nos casos de instalação necessária ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição e das instalações operacionais de coleta, transporte e tratamento dos esgotos sanitários, sem prejuízo do licenciamento da destinação final dos resíduos, oriundos dos processos de tratamento de água e esgoto. A exigência, também se defende a exigência do licenciamento em caráter separado, somente para os casos quando o assentamento está em área de proteção permanente. Então, gente, infelizmente, eu fiquei prejudicado com só para concluir,
desculpa, porque foi mencionado pelo procurador uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, mas eu trago a notícia de mais outras duas ações que questionam também a própria lei de regularização fundiária. É a DI 5883 e a DI 5787. As três ações diretas de inconstitucionalidade estão sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Então, não houve liminar, a despeito de terem sido pedidas, ele não negou, não deu, possivelmente ele vai levar, daqui uns 10 anos, ele vai levar para apreciação do plenário. Então, gente, resumidamente, era isso que eu queria passar para vocês. Meu tempo foi curto, o que eu pude esgotar foi, e fico aberto para qualquer questionamento que vocês precisarem. Muito obrigado.